Hoje em dia, muita gente tem dúvidas sobre o ouro. Se ele faz sentido, se vale a pena comprar, se o ouro ainda é reserva de valor, ou até se ele está esticado demais. Eu confesso que quanto mais eu fui estudando sobre ele, mais eu percebi que o ouro não é apenas um metal. Ele é como se fosse um espelho da confiança no sistema. E toda vez que o sistema balança por qualquer razão específica, ele volta a ser procurado. E aí eu me deparei com uma história que eu acho que pouca gente conhece, que foi feita pelos bancos centrais. Foi um acordo chamado London Gold Pool. E o que aconteceu ali entre 1961 e 68 explica muita coisa do que está acontecendo agora no mundo. Desde a manipulação dos juros até a impressão de trilhões de dólares. Mas para entender essa história, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Lá depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo basicamente estava inteiro destruído. E os Estados Unidos eram praticamente o único que tinha ouro no mundo. Em 1944, eles criaram um Bretton Woods que basicamente fazia com que todas as moedas do mundo seriam pareadas ao dólar. E o valor do dólar podia ser convertido em ouro. Seriam 35 dólares para comprar uma onça de ouro. Ou seja, se você tivesse 35 dólares, podia trocar por uma onça de ouro no Tesouro Americano. Era um sistema que basicamente tinha uma confiança total. Mas rapidamente o dólar virou a moeda do mundo. Só que para esse sistema funcionar, os Estados Unidos precisavam mandar dólares para o exterior e financiar infraestrutura, reconstruções e comércio depois da guerra. E cada dólar que eles mandavam representava a promessa que eles tinham o ouro correspondente nos cofres dentro dos Estados Unidos. E aí que começou o problema, porque o mundo queria se reconstruir muito rápido. E para isso necessitava de muitos dólares. Mas o ouro não funciona assim. O ouro não consegue acompanhar esse ritmo. Na época, não se minerava ouro suficiente no mesmo ritmo que os países queriam se reconstruir. No começo, tudo parecia se encaixar, estava perfeito, o sistema Bretton Woods funcionava como um reloginho. O mundo inteiro estava aceitando o dólar, até que começou uma pequena desconfiança pelo montante de dólares que já estava circulando, principalmente dentro da Europa. E aí que começou o problema. Os países começaram a perceber que os Estados Unidos estavam imprimindo muito mais dólares do que possivelmente eles tinham de ouro guardado. E claro, que se todo mundo resolvesse pedir o ouro de volta ao mesmo tempo, o sistema ia desabar. E foi aí que as coisas começaram a azedar. Os bancos centrais da Europa, principalmente ali na França, Alemanha e Itália, começaram a trocar aos poucos os dólares que eles tinham por ouro real. E os cofres americanos lentamente começaram a se esvaziar. Só em 1958, os Estados Unidos perdeu mais de 10% do que tinha em ouro. Os americanos eles não podiam admitir que estavam com esse problema interno. O dólar basicamente era um símbolo da vitória americana. Então, em 1961, 8 bancos centrais se juntaram e criaram esse London Gold Pool, que foi um acordo para controlar o preço do ouro no mercado de Londres, que era o principal centro de negociação do metal do planeta na época. E toda vez que o ouro ameaçava subir mais de 35 dólares, esses bancos vendiam as suas barras de reserva para derrubar o preço. E assim o mercado acreditava que o sistema continuava estável e que o dólar continuava tão bom quanto o ouro. Mas era só o que parecia. O sistema já estava se complicando internamente muito mais do que se imagina. E durante um tempo, parecia que o sistema conseguia fazer essa estabilidade. Os Estados Unidos aceleravam os gastos continuamente, tendo a guerra do Vietnã, até com programas sociais e investimentos no exterior. E o mundo inteiro estava inundado de dólares, e os cofres dos Estados Unidos estavam esvaziando em ouro. Até que o presidente da França, na época, jogou no ventilador tudo e falou que o que ele acreditava que estava acontecendo. E ele começou a mandar navios buscar o ouro da França que estava em Nova York. Isso foi um gesto simbólico, mas também começou uma onda em cascata. Outros países começaram a fazer a mesma coisa. E o London Gold Pool começou a desmoronar. De 65 a 67, os Estados Unidos perdeu mais de 3 bilhões de dólares em ouro. Chegou em um momento, em março de 68, que Londres teve que fechar o mercado de ouro por 2 semanas.
porque não tinha mais metal para vender. Muito parecido com as filas que a gente vê nos dias de hoje, né? E quando o mercado reabriu naquela época, haviam sido feitas algumas mudanças. E aí passou a existir dois preços. Um preço oficial, que era mantido artificialmente pelos governos, e esse preço real, que circulava no mercado livre, que já tinha explodido mais de 60%, e foi para $40 por onça. O mundo percebeu que alguma coisa não estava certa, e o governo americano continuava fingindo que tudo estava sob controle. Nos anos 70, os Estados Unidos tinham mais de 50 bilhões de dólares espalhados pelo mundo e menos de 10 bilhões em ouro. Ou seja, para cada dólar lastreado, tinha 4 que eram puro papel, só dívida. A conta não fechava. E em 1971, o presidente Nixon anunciou que ficou conhecido como Nixon Shock. Os Estados Unidos simplesmente fecharam essa janela do ouro. Na prática, significava que ninguém mais podia converter os seus dólares em ouro. Então, naquele momento, foi o fim do padrão ouro e o nascimento do dinheiro como a gente conhece hoje. E um dado interessante de se pensar é que se naquela época a gente tinha 1:5, hoje a gente está com 1:20. Então, hoje 5% do que a gente tem realmente hoje no mundo foi impresso. Os outros 95% são dívidas. E depois de 1971, o dinheiro passou a valer o que o governo disser que ele vale. Tinha pouco limite de alavancagem e nenhuma disciplina monetária. Os bancos centrais podiam imprimir à vontade, criar dívida, controlar juros, resgatar empresas, manipular mercados, enfim, você sabe muito bem disso. E o ouro foi liberto da jaula, então ele acabou disparando. De $35 por onça, ele foi para mais de $800 em menos de uma década. Mas o mais interessante é o padrão que se repetiu. Toda vez que o governo tenta manipular a economia, seja imprimindo dinheiro, intervindo em juros, ele cria essa ilusão de estabilidade. Até que em um momento o mercado volta e cobra essa conta. E olha só que interessante. Depois que esse sistema quebrou, o ouro simplesmente explodiu. Então ele saiu de 35 para 800, uma valorização de mais de 20 vezes. E tudo isso aconteceu por um motivo simples. As pessoas acabaram perdendo a confiança no sistema. E é óbvio que hoje, com o tamanho, né, e o market cap do ouro, ele não faria 20 vezes na minha visão. Mas se a gente for analisar, a gente já está ou na metade ou no final de um ciclo. A gente iniciou um novo ciclo no final de 2018. Ele começou um rally que saiu de $1.100 para ter batido 4.400 alguns dias atrás. Foi uma valorização de 4 vezes. Talvez ele possa chegar a $10.000 nesse ciclo, que seria praticamente 10 vezes do fundo. A história geralmente é parecida e o ouro durante séculos é esse ativo de segurança. Ele é um termômetro da credibilidade do sistema. E quando tudo começa a ruir, é o ouro que primeiro levanta essa bandeira vermelha. E se a gente olhar para o cenário atual, o padrão é o mesmo. Os governos estão endividados até o pescoço, estão imprimindo dinheiro sem parar, criando novas camadas de crédito, intervindo na economia, e é exatamente o mesmo mecanismo, só que numa escala global. Por isso, hoje, diversificar em relação ao dólar também é essencial. Boa parte da minha carteira está em estruturas que ganham valor em relação à moeda do dólar. E nesse sentido, são dois ativos que se destacam na minha visão, que é o ouro e o Bitcoin. O ouro pelo histórico dele e o Bitcoin pela inovação. Um representa o passado que sempre protegeu a riqueza e o outro o futuro da escassez digital. E o importante é sempre ter os dois dentro de uma carteira. Ambos eles refletem a mesma ideia, liberdade e também a desconfiança dos governos. No longo prazo, eu acredito que essas duas estruturas são fundamentais e precisam ocupar uma parte relevante dentro da tua carteira. Mas claro que no curto prazo o cenário pode ser mais delicado na minha visão. A gente está entrando num momento próximo de uma crise deflacionária. Então, no primeiro momento, vai ser uma correria por liquidez e tudo vai cair. A liquidez vai secar, os ativos vão derreter e provavelmente até os imóveis vão perder boa parte do seu valor.
Mas é justamente depois dessa primeira fase, quando o pânico passa e os governos voltam a injetar dinheiro na economia, que o ouro e o Bitcoin vão ser os primeiros a disparar. Eles são os dois ativos que mais refletem a insatisfação com o sistema. Então o ponto é que não é sobre tentar prever o dia exato que o sistema quebra, é sobre estar preparado quando ele quebrar. E é isso que eu sempre falo nos meus vídeos. Se proteger para esse momento, controlar o risco, estar preparado para se posicionar, principalmente para o que vem depois. Porque a história está prestes a se repetir e o que já aconteceu antes, dessa vez, vai ser uma proporção muito maior. Para quem concorda e entendeu o que está vindo por aí, essa vai ser uma das maiores oportunidades, na minha visão, da década ou até dos últimos 100 anos. Talvez a maior transferência de riqueza da história moderna. E quem estiver preparado vai poder ganhar duas vezes. Na queda dos ativos específicos que hoje estão inchados e quando uma boa parte deles voltar a subir, ganhar com a alta deles. E se você ainda não sabe como fazer essa proteção da tua carteira, como montar essa estrutura antifrágil, me chama. Manda uma mensagem para mim ou comenta aqui embaixo. Ou se quiser mais direto, clica no link da descrição e preenche o formulário, que daí eu vou entender melhor. Sou eu mesmo que vou entrar em contato com você para te ajudar a montar uma carteira de proteção de verdade. Se você quiser entender um pouco mais sobre essa crise deflacionária que está por vir, eu vou deixar alguns vídeos aqui para você seguir se aprofundando no assunto. Nos vemos lá.